Nós precisamos exercitar este pincel e com certeza vamos conseguir, porque ele é muito fácil de trabalhar. A didática destes pincéis realmente são bastante fáceis. Por exemplo, aqui eu tenho um pincel que nós chamamos de triangular. Ele tem 3 lados, sendo que o terceiro lado é chanfrado. Então, eu vou usar 3 cores de tinta. E como eu havia dito no pincel anterior, no 440, se você molha o seu dedo na tinta e põe no papel, é a digital do papel, do seu dedo. No caso aqui, é a digital do pincel. Botei branco no lado de cima, amarelo no outro, e a cor que eu quero que predomine, eu ponho embaixo. E só faço isso aqui, ó. E ele tem uma folhinha, uma florzinha. Olha aqui. Como se você estivesse carimbando. Só pressiona ele. Só pressioná-lo. E você vai pegando cores diferentes e vai tendo uma outra nuance no seu trabalho. Olha aí. E como eu falo sempre, causa e efeito. Mais pressão, menos pressão, nós vamos tendo o resultado. Geralmente, a referência é o desenho do pincel e a numeração é o tamanho. Este aqui é um pincel 443, número 6. É o tamanho dele, o número 6. Agora, folhinhas, olha aqui. Por ele ter uma pontinha, nós vamos usá-lo como liner. Olha. Você querendo uma folha longa, você vai pressionar, traço fino, pressão e fino. E nós vamos tendo folhinhas longas. Legal é ter o pincel experimentando, né? Vai descobrindo o pincel, né, Jô? Com certeza. Claro, porque nós mostramos 2, 3 pinceladinhas de cada um, mas o nosso cliente tendo o pincel, imagina o que ele vai conseguir criar. Porque eu digo sempre, eu sou uma técnica em pincéis, vocês são os artistas. É muito legal, a gente fica encantado olhando e não se cansa de ver ela pintando. No caso aqui, nós temos um pincel 601, é o pincel garfo de ângulo reto. Esses pincéis também facilitam bastante o folk, porque no folk trabalhamos muito com listrado, xadrez, cerquinhas. Então veja a facilidade que a gente tem de fazer esses traçados. Ó. Né? Às vezes a gente passa um trabalho, né? Dando risquinho, um por um. É verdade. Olha só. Muito bonito. E agora nós temos mais um lançamento, que é o pincel chato duplo, que ele entrou nesta linha de pincéis garfo, só que mais largo. Então ele nos facilita fazer um xadrez mais country, ou seja, nós podemos pintar aqui. O branco não vai aparecer, claro. Com verde e branco, aí depois eu quero vermelho e verde. Olha. Então nós temos condições de fazer um trabalho bem diferente, bem gostoso, bonito, né? Porque aí nós vamos usar 2 cores. Este é o chanfrado duplo. Esse é o chato duplo. Esse é lançamento. É o 607. E em seguida nós vamos ter novidades, porque
A Condor está lançando pincéis para tecido. Uma linha maravilhosa. Podemos deixar assim. No caso, este aqui é o pincelzinho de pelo de pônei e ele também é chanfradinho. E ele é muito macio. Este aqui é o 488, número 14. Com ele nós podemos fazer, por exemplo, uma hortênsia. Para a hortênsia, então, eu vou fazer primeiro uma folhinha, algumas folhinhas. Quando a aluna ou a nossa cliente chega numa loja e diz, eu quero, por exemplo, o pincel chanfrado 427 e a cliente, a nossa lojista diz, eu não tenho, pode procurar um catálogo, pegue com ela o catálogo da Condor, que dentro da linha de pincéis Condor você vai ter muitos outros pincéis de ângulo chanfrado. Você não vai deixar de levar o seu pincel para executar o seu trabalho e a nossa lojista também não vai perder de vender um pincel. Então, com o batedor eu faço um fundo. Claro que a cor não está ótima, boa para hortênsia, só para que a gente possa executar esse trabalho aqui. Só bate ele, né? Só batidinho, porque ele, por ser macio, ele fica o que elas chamam de flotado, ó. Se você vai fazer pelinhos de ursinhos, por exemplo, ó. Pode ser feito com ele. Claro, ele é bem suave, olha ali, ó. Tá? Depois, com o nosso pincelzinho língua de gato, nós fazemos as florzinhas da hortênsia. Língua de gato é o arredondado, né? Arredondado. No caso, pode ser o 426 ou 226. E tem nas outras linhas também. Tem o de cabo branco, de cabo preto, cabo acrílico. Vai pincelando, já vai... Isto. No caso, a florzinha da hortênsia, ó, 2 orelhinhas e depois uma pinceladinha cruzada. E as do meio, então nós podemos fazer... Com ele deitado. Com ele deitado, na largura, né? Ali no meio, na volta a gente faz com o traço fino. Depois nós já podemos fazer com ele na largura. E importante pincelar enquanto está úmida a tinta, porque ela vai pegando as nuances daquela tinta. Isso. Fica bem agradável. Aí com o nosso pinta-bolinhas, nós colocamos o miolinho das nossas florzinhas. E temos uma hortênsia. Muito lindo. Não sei como é que tá de horário. Bom, aqui nós temos um pincel de ângulo reto, que até então, esse aqui é o 224, as pessoas só usavam para passar fundo ou passar verniz, mas ele também desenha. Por exemplo, traço fino, traço largo e fino. De novo. Agora eu ponho a cor clara e faço pinceladas no vai e vem.
Não tirando o pincel da... Isto. Não levantando o pincel. Não precisa levantar o pincel, ó. E tu sempre trabalha com as tintas molhadas, né? Não espera. Sempre umidazinha. Inclusive eu geralmente carrego um sprayzinho de água, né? Ó. Que aí a gente umedece a tinta. Geralmente trabalhamos em local fechado, quente, porque onde tem muita gente sempre fica quente, sempre fica abafado. Ó, agora nós pressionamos, puxamos, fazemos o corpo da nossa borboleta. Ai, que legal. Agora com o pinta-bolinhas, nós podemos fazer detalhes na nossa borboleta. E além dos pincéis, a Condor tem vários outros produtos, né? Rolinho de os rolos de espuma, as trinchas e os produtos auxiliares, que no caso são os godês, o tanquinho, que é indispensável, não é? A nossa bandeja de limpeza. Inclusive vamos falar, é bom você citar isso. Vamos falar da maneira de limpar, a maneira correta de limpar os nossos pincéis. A maioria das pessoas limpa os seus pincéis, usam, no caso, um potinho e batem com o nosso pincel lá no fundo. O que acontece? Você vai batendo e vai quebrando o filamento do pincel. Outro detalhe, quando você bate, o pincel se encarrega de sugar aquela sujeira que ficou ali no fundo. No caso do tanquinho, ele tem aqui uma esteira, olha, né? Então nós lavamos assim o nosso pincel. E quando nós terminarmos esse trabalho, você acha que está limpo? Não está, de jeito nenhum. Nós temos que ir na água corrente e lavar o nosso pincel. Com o quê? Que você tenha lá na pia, ou seja, sabão ou sabonete ou um shampoo, o mais barato que tiver. Nós não devemos usar o detergente da cozinha. O nome já diz, detergente. Ele é muito forte. Então ele resseca o filamento do nosso pincel. E o limpa pincéis. Mas com sabonete eu posso... Pode sim. Sabonete, sabão. O da cozinha, o detergente da cozinha que nós não devemos, porque ele é muito forte. Olha aqui, ó. As pessoas acham que tem que fazer isso aqui, carinha no pincel. Não, tem que lavar. Sim, aí não tem problema. Lavar de verdade. Não, ele foi projetado para isso aqui. Então, tá. Jô, por mim eu ficava por mais muito tempo aqui contigo, mas infelizmente não posso. Quero te agradecer a tua presença, a primeira vez que tu vem aqui. Te espero para um próximo programa, tá? Obrigada, muito obrigada. Para nós também é um prazer estar com vocês e mostrando a nossa ferramenta de trabalho. Então tá, muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer a vocês por mais esse programa e espero vocês até o próximo Arte no Armazém. Tchau!